Ele disse que nunca mais haveria, até que ela se tornou dona do restaurante mais famoso da cidade. Mas você não imagina o que aconteceu quando ele finalmente decidiu entrar pela porta. Esta é uma história real de como o destino pode dar voltas incríveis. Uma história de amor, ambição, sucesso, e de como às vezes as pessoas certas aparecem no momento que menos esperamos. Você vai ficar chocado com o final desta história. Mas antes de começarmos, me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, aperta esse botão de inscrever-se agora porque você não vai querer perder o que vem por aí. O vento frio de dezembro cortava o rosto de Marina enquanto ela segurava firme a alça da mala. Na plataforma da estação, Rafael permanecia imóvel, as mãos nos bolsos do casaco, evitando seu olhar. 5 anos de relacionamento chegavam ao fim de forma tão abrupta quanto inesperada. Você sabe que não posso ir com você, ele disse, a voz embargada. Minha vida é aqui, minha carreira, minha família. E a sua está em São Paulo agora. Marina sentiu as lágrimas escorrerem, mas manteve a dignidade. A proposta de trabalho dos sonhos havia chegado no pior momento possível. Então é isso? 5 anos jogados fora porque você não consegue nem tentar. É melhor assim, Marina. Termine tudo de uma vez. Nunca mais nos veremos mesmo. As palavras saíram como punhaladas, cada sílaba pesando toneladas no ar gelado da estação. O apito do trem cortou a tensão. Marina subiu os degraus sem olhar para trás, carregando não apenas suas bagagens, mas também o coração partido. Através da janela embaçada, viu Rafael se afastando, e jurou para si mesma que aquela seria realmente a última vez. 7 anos se passaram como páginas viradas rapidamente. Marina construiu uma carreira sólida em marketing digital, morou em apartamentos modernos, namorou alguns homens interessantes, mas nenhum conseguiu preencher completamente o vazio que Rafael havia deixado. São Paulo a acolheu, mas nunca se sentiu verdadeiramente em casa. Rafael, por sua vez, permanecerá na pequena cidade de Águas Claras, assumindo o negócio da família, uma construtora tradicional. Casou-se com uma professora local, teve um filho, divorciou-se 2 anos depois. A rotina previsível da cidade que tanto defenderá começou a sufocá-lo lentamente. Nenhum dos dois jamais procurou o outro. O orgulho ferido e as palavras duras daquela última conversa criaram uma barreira intransponível. Redes sociais foram bloqueadas, amigos em comum aprenderam a não mencionar um na presença do outro. A vida seguiu seu curso natural, mas ambos carregavam uma cicatriz invisível, um e si que os visitava nas madrugadas mais solitárias. O tempo cura feridas, dizem, mas algumas deixam marcas permanentes na alma. A notícia chegou através de uma ligação tensa. O pai de Marina havia sofrido um infarto. Não havia escolha a não ser voltar para Águas Claras, pelo menos temporariamente. A empresa concedeu licença, ela sublocou o apartamento em São Paulo e fez as malas novamente, desta vez na direção oposta. A cidade havia mudado pouco. As mesmas ruas de paralelepípedos, as mesmas casinhas coloridas, o mesmo ritmo pausado que tanto a incomodara na juventude. Agora, aos 32 anos, Marina descobriu uma estranha paz naquela simplicidade. Seu pai se recuperava bem, mas precisaria de cuidados especiais por alguns meses. Marina instalou-se na antiga casa da família, transformou o quarto de adolescente em um escritório improvisado e começou a trabalhar remotamente. A princípio, seria apenas uma estadia temporária. Caminhando pelas ruas familiares, Marina evitava cuidadosamente os lugares onde poderia encontrar Rafael. O centro da cidade, a praça principal, a igreja onde tantas vezes o vira com a família. Era um jogo perigoso de esconde-esconde com as próprias memórias. Foi durante uma dessas caminhadas que Marina notou o ponto comercial vazio na esquina mais movimentada da cidade. Uma placa de aluga-se balançava preguiçosamente ao vento. O local havia abrigado uma farmácia por décadas, mas o proprietário havia se mudado para a capital. Uma ideia começou a germinar em sua mente. Desde criança, Marina sonhava em ter um restaurante. Havia estudado culinária como hobby, colecionava receitas da avó, sempre fantasiava sobre criar um lugar aconchegante onde as pessoas pudessem se reunir em torno de boa comida e melhores conversas. E se não fosse apenas uma fantasia? E se São Paulo, com toda sua correria e impessoalidade, não fosse realmente seu lugar?
A cidade pequena oferecia algo que a metrópole nunca conseguiu: a possibilidade de conhecer cada cliente, de fazer parte da comunidade, de criar raízes verdadeiras. Marina passou semanas elaborando um plano de negócios. Calculou investimentos, pesquisou fornecedores, imaginou cada detalhe do ambiente. Seria um restaurante de comida caseira sofisticada, com ingredientes locais e receitas autorais. Um lugar que honrasse as tradições familiares enquanto abraçava a inovação. A decisão estava tomada. Marina pediu demissão da empresa em São Paulo, vendeu seus móveis e investiu todas as economias no projeto. Os pais, inicialmente céticos, foram conquistados pelo entusiasmo da filha e ofereceram apoio incondicional. A reforma do espaço levou 3 meses. Marina acompanhou cada detalhe: as paredes de tijolinho à vista, o balcão de madeira rústica, as mesas de diferentes tamanhos para acomodar desde casais românticos até famílias grandes. Plantas pendentes criavam um ambiente acolhedor, enquanto a iluminação amarelada prometia jantares íntimos. A cozinha foi projetada como o coração do estabelecimento. Fogão industrial, forno a lenha para as pizzas, uma bancada central onde Marina poderia trabalhar à vista dos clientes. Ela queria quebrar a barreira entre chefe e cliente, transformar o ato de cozinhar em um espetáculo sutil. O nome veio naturalmente: Casa da Marina. Simples, direto, pessoal. Não era apenas um restaurante, era literalmente a casa dela, o lugar onde escolheu recomeçar a vida. As primeiras contratações foram cuidadosas: uma cozinheira experiente, 2 garçons jovens e entusiasmados, uma auxiliar de limpeza que se tornou quase parte da família. A inauguração foi marcada para uma sexta-feira de março. Marina acordou antes do sol, o estômago revirado de nervosismo e expectativa. Havia convidado toda a cidade através de redes sociais e cartazes espalhados pelos estabelecimentos parceiros. A resposta da comunidade havia sido calorosa, mas ela ainda temia que ninguém aparecesse. As portas se abriram às 18 horas. Os primeiros clientes foram seus pais, obviamente, seguidos por alguns vizinhos curiosos. Gradualmente, o local foi se enchendo. Famílias com crianças, casais jovens, grupos de amigas, senhores aposentados, um público diverso que Marina nem esperava atrair no primeiro dia. O cardápio de inauguração era enxuto mas cuidadosamente planejado. 3 pratos principais, 2 opções de massa, saladas criativas e sobremesas caseiras. Cada prato era preparado com carinho e apresentado como uma pequena obra de arte culinária. Os comentários positivos começaram a circular pelas mesas. Às 23 horas, quando serviu o último cliente, Marina mal conseguia acreditar no sucesso. Todas as mesas haviam sido ocupadas ao longo da noite, os elogios foram unânimes, e já havia reservas para a semana seguinte. Estava exausta, mas radiante. Finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Nas semanas seguintes, a Casa da Marina se estabeleceu como novo ponto de encontro de Águas Claras. O boca a boca funcionou melhor que qualquer estratégia de marketing. Pessoas vinham de cidades vizinhas só para experimentar a famosa lasanha de berinjela com molho de queijo de cabra ou o risoto de camarão com ervas finas. Marina se dividia entre a cozinha e o salão, cumprimentando clientes, ouvindo sugestões, ajustando receitas conforme o feedback recebido. Descobriu que possuía um talento natural para a hospitalidade, fazendo cada pessoa se sentir especial e bem-vinda. A rotina era intensa mas gratificante. Acordava cedo para ir ao mercado escolher os melhores ingredientes, passava a manhã preparando molhos e sobremesas, abria o restaurante no almoço e trabalhava até tarde da noite. Era cansativo, mas cada dia trazia uma satisfação que jamais experimentara no mundo corporativo. As redes sociais do restaurante explodiam com fotos dos pratos e depoimentos emocionados dos clientes. Food bloggers regionais começaram a incluir a Casa da Marina em seus roteiros gastronômicos. Uma revista especializada de uma cidade maior solicitou uma entrevista com a jovem chefe que estava revolucionando a cena gastronômica da região. 6 meses após a inauguração, Marina finalmente se permitiu relaxar e contemplar o que havia construído. O restaurante funcionava como um relógio suíço, a equipe estava entrosada, a clientela fidelizada. Mais importante, ela era genuinamente feliz. As manhãs começavam com uma caminhada pela praça, cumprimentando conhecidos, observando a cidade despertar. Havia se reconectado com amigos de infância, participava de eventos comunitários, sentia-se parte de algo maior.
A sensação de pertencimento que tanto procurou em São Paulo havia emergido naturalmente em sua cidade natal. O sucesso financeiro superava as expectativas mais otimistas. Marina pôde quitar as dívidas da reforma, começou a formar uma reserva para futuras expansões, e até conseguiu ajudar os pais com algumas despesas médicas. A independência financeira combinada com a realização pessoal criava uma sensação de completude rara. Romanticamente, havia saído algumas vezes com o veterinário local, um homem gentil e interessante. Nada sério ainda, mas as possibilidades estavam abertas. Pela primeira vez em anos, Marina não sentia pressa ou ansiedade em relação ao futuro amoroso. Estava completa consigo mesma, e isso fazia toda a diferença. Foi Dona Alzira, cliente assídua das terças-feiras, quem trouxe a primeira informação. Rafael estava passando por um momento difícil. A construtora da família enfrentava problemas financeiros, o divórcio havia sido custoso, e ele parecia perdido, diferente do jovem confiante que todos conheciam. Marina fingiu desinteresse, mas as palavras ficaram ecoando em sua mente durante dias. Não sentia mais raiva ou ressentimento. O tempo e o sucesso pessoal haviam cicatrizado aquelas feridas. Restava apenas uma curiosidade distante e, talvez, uma ponta de compaixão pelo homem que um dia amara intensamente. Outras informações chegaram através da rede de fofocas da cidade pequena. Rafael estava considerando vender a empresa, talvez se mudasse para a capital, parecia estar reavaliando todas as escolhas que fizera na vida. O homem que um dia dissera que sua vida estava ali, imutavelmente, agora questionava cada decisão. Marina se perguntava se ele sabia de seu retorno, do restaurante, do sucesso que estava fazendo. Águas Claras era pequena demais para segredos, mas grande o suficiente para dois ex-namorados se evitarem completamente, pelo menos até então. Era uma quinta-feira chuvosa de agosto quando Marina viu a silhueta familiar através da vidraça embaçada do restaurante. Rafael estava parado do lado de fora, debaixo da marquise, aparentemente indeciso sobre entrar ou não. O coração dela acelerou involuntariamente, mas manteve a compostura profissional. Ele finalmente empurrou a porta e entrou, balançando a chuva do casaco. Estava diferente, mais magro, cabelos ligeiramente grisalhos nas têmporas, uma expressão mais madura e cansada. Os olhos, porém, continuavam os mesmos, castanhos profundos que um dia ela conhecera tão bem. Marina. Ele disse simplesmente, aproximando-se do balcão onde ela organizava os cardápios. A voz era a mesma, mas carregada de uma hesitação que não existia 7 anos atrás. Rafael. Ela respondeu com educada cordialidade, como faria com qualquer cliente. Mesa para um. O constrangimento era palpável. Outros clientes começaram a notar a tensão, as conversas diminuíram de volume. Rafael assentiu e foi conduzido a uma mesa discreta no canto do salão. Marina delegou o atendimento a um dos garçons e se refugiou na cozinha, precisando de alguns minutos para processar a situação. Rafael pediu o prato mais simples do cardápio, um risoto de funghi e uma taça de vinho tinto. Comeu devagar, claramente saboreando cada garfada, mas seus olhos vagavam constantemente em direção à cozinha, onde ocasionalmente avistava Marina através da janela de serviço. Quando terminou, pediu a conta diretamente a Marina. Estava delicioso, disse sinceramente. Você sempre foi talentosa na cozinha. Lembro das lasanhas que fazia para nossos jantares. Obrigada, ela respondeu formalmente, mas sentiu um aperto no peito ao ouvir a referência ao passado compartilhado. Espero que volte outras vezes. Rafael hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu e saiu na chuva. Marina o observou pela janela até ele desaparecer na esquina. O resto da noite passou num borrão de pedidos e pratos, mas sua mente estava completamente dispersa. Naquela madrugada, sozinha na cozinha fazendo fechamento, Marina se permitiu reviver algumas memórias. Não com nostalgia romântica, mas com a curiosidade de quem observa fotografias antigas, reconhecendo rostos familiares de uma época distante, quase irreal. Rafael começou a aparecer regularmente. Sempre sozinho, sempre na mesma mesa discreta, sempre educado e reservado. Experimentou praticamente todo o cardápio ao longo de 2 semanas, elogiando discretamente cada prato. Marina mantinha a cordialidade profissional, mas sentia sua presença como uma energia familiar no ambiente. Os outros clientes notaram, é claro. Em cidade pequena, tudo vira assunto.
Começaram os cochichos, as especulações, os olhares curiosos. Marina fingia não se importar, mas a situação estava se tornando desconfortável para ambos. Foi numa terça-feira mais tranquila que Rafael finalmente quebrou o protocolo de polidez distante. Posso falar com você quando fechar? Perguntou ao pagar a conta. Acho que precisamos conversar. Marina hesitou, mas concordou. Às 23h30, depois que o último cliente saiu e os funcionários terminaram a limpeza, eles se sentaram em uma das mesas, 2 xícaras de café fumegante entre eles. A chuva voltará, criando uma trilha sonora melancólica para a conversa inevitável. Eu queria me desculpar, Rafael começou, mexendo nervosamente na xícara. Pela forma como terminamos, pelas coisas que eu disse. Foi cruel e desnecessário. Marina o observou em silêncio por alguns momentos. Nós dois dissemos coisas que não deveríamos. Éramos jovens, assustados, magoados. Não consigo mais sentir raiva daquilo. Você estava certa sobre quase tudo, ele continuou. Sobre tentar, sobre as possibilidades, sobre não desistir sem lutar. Eu escolhi o caminho mais fácil, mais seguro, e... Fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos. E desperdicei 7 anos numa vida que pensei que queria. Rafael, não precisa fazer isso. Nós seguimos caminhos diferentes, e está tudo bem. Não, Marina. Preciso sim. Você construiu algo incrível aqui. Este lugar, o que você conquistou, a pessoa que se tornou, é admirável. Eu fiquei parado no tempo, com medo de arriscar, e agora estou pagando o preço. Marina sentiu uma mistura de compaixão e tristeza pelo homem à sua frente. O Rafael confiante e decidido de outrora havia dado lugar a alguém perdido, questionando cada escolha feita. O que você vai fazer agora? Marina perguntou gentilmente. Estou vendendo a empresa. Já tenho um comprador interessado. Pensei em me mudar, recomeçar em outro lugar, talvez fazer aquele curso de arquitetura que sempre adiei. Rafael ergueu os olhos para encontrar os dela. Que ironia, não? Agora sou eu quem está partindo. Nunca é tarde para recomeçar, Marina disse sinceramente. Eu aprendi isso quando voltei para cá. Eles conversaram por mais 1 hora, preenchendo as lacunas dos anos perdidos. Rafael contou sobre o casamento frustrado, a pressão familiar, a sensação crescente de estar vivendo a vida errada. Marina falou sobre São Paulo, a carreira corporativa, a descoberta tardia de sua verdadeira paixão. Não havia mais rancor entre eles, apenas 2 pessoas maduras refletindo sobre as escolhas que os trouxeram até ali. Quando Rafael se levantou para sair, havia uma leveza no ar que não existia há 7 anos. Marina, ele disse na porta, eu realmente espero que você seja muito feliz. Você merece tudo de bom que a vida pode oferecer. Você também merece ser feliz, Rafael. E vai conseguir, tenho certeza. 3 meses depois, Rafael se mudou para Florianópolis, onde iniciou o curso de arquitetura e começou a trabalhar num escritório especializado em projetos sustentáveis. Mandou uma mensagem para Marina no dia da mudança, agradecendo novamente por tudo e desejando sucesso contínuo ao restaurante. Marina continuou construindo seu império gastronômico. A casa da Marina se tornou referência regional, ela foi convidada para participar de festivais culinários em outras cidades, e já planejava abrir uma filial na cidade vizinha. Mais importante, era profundamente feliz e realizada. O relacionamento com o veterinário evoluiu naturalmente para algo sério e promissor. Eles compartilhavam valores similares, apoiavam os sonhos um do outro, e construíam juntos uma parceria sólida baseada em respeito mútuo e carinho genuíno. Às vezes, em tardes tranquilas no restaurante, Marina olhava pela janela e refletia sobre os caminhos que a vida havia traçado. Se Rafael não tivesse dito aquelas palavras duras na estação, se ela não tivesse partido para São Paulo, se não tivesse voltado para cuidar do pai, tantos Cs que a trouxeram exatamente onde deveria estar. A vida tem um jeito peculiar de colocar as pessoas nos lugares certos, mesmo quando o caminho parece tortuoso. Marina sorriu, amarrou o avental, e voltou para a cozinha. Havia clientes esperando, pratos para preparar, sonhos para continuar construindo. E desta vez, ela sabia exatamente onde estava seu lar. 1 ano após a mudança de Rafael, Marina recebeu uma proposta que jamais imaginara.
Um grupo de investidores de Belo Horizonte queria franquear o conceito da Casa da Marina. Haviam descoberto o restaurante através de influencers gastronômicos e ficaram impressionados com os números e a reputação construída em tão pouco tempo. A proposta era tentadora financeiramente, mas Marina hesitou. Abrir franquias significaria padronizar receitas, perder o controle sobre a qualidade, transformar seu sonho pessoal em um negócio impessoal. Por outro lado, poderia levar sua culinária para muito mais pessoas e garantir estabilidade financeira definitiva. Durante semanas, ela consultou especialistas, analisou contratos, conversou com outros restaurateurs que haviam passado pela mesma decisão. A resposta veio durante uma noite particularmente corrida no restaurante, quando observou a interação genuína entre seus funcionários e clientes. A magia da Casa da Marina não estava apenas na comida, mas na atmosfera única e pessoal que ela havia criado. Marina declinou a proposta de franquia, mas aceitou a ideia de uma segunda unidade, desta vez em uma cidade turística da região, onde ela mesma poderia supervisionar pessoalmente. Seria um desafio maior, mas manteria a essência artesanal que tanto valorizava. A abertura da segunda Casa da Marina em Monte Verde foi mais complexa que a primeira. Marina precisou aprender a delegar responsabilidades, treinar uma nova equipe, adaptar o cardápio aos gostos dos turistas sem perder a identidade culinária. Os primeiros meses foram turbulentos, com Marina dividindo-se entre as duas cidades. O relacionamento com Diego, o veterinário, foi posto à prova durante este período intenso. Ela chegava em casa exausta, falava apenas de trabalho, cancelava encontros por causa de emergências no restaurante. Diego foi paciente e compreensivo, mas Marina percebeu que estava repetindo alguns padrões obsessivos de quando trabalhava em São Paulo. A diferença era que agora ela tinha consciência do problema. Numa conversa franca, Diego ajudou-a a perceber que o sucesso não deveria custar sua qualidade de vida e relacionamentos. Juntos, estabeleceram limites: 2 dias por semana totalmente livres, jantares românticos obrigatórios, viagens curtas para reconectar-se. Gradualmente, Marina aprendeu que ser empresária de sucesso não significava estar disponível 24 horas por dia. Contratou um gerente competente para Monte Verde, estabeleceu sistemas eficientes de comunicação entre as unidades, e conseguiu recuperar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O sucesso sustentável exigia sustentabilidade em todas as áreas da vida. 2 anos depois, Marina recebeu uma mensagem inesperada. Rafael estava de volta ao Brasil após concluir uma especialização em arquitetura sustentável na Europa. Havia conseguido um projeto importante em uma cidade próxima e gostaria de visitá-la, se ela se sentisse confortável com isso. Desta vez, não houve hesitação ou ansiedade. Marina respondeu que seria bem-vindo e sugeriu que viesse jantar na casa da Marina original, agora considerada um patrimônio gastronômico da região. Quando Rafael chegou, ela mal reconheceu o homem seguro e realizado que entrou pela porta. A conversa fluiu naturalmente. Rafael contará sobre seus anos na Europa, os projetos inovadores em que estava trabalhando, como havia finalmente encontrado sua vocação na arquitetura ecológica. Marina compartilhou os desafios da expansão, os aprendizados sobre liderança, os planos futuros para o império gastronômico que estava construindo. Não havia mais vestígios do passado doloroso entre eles. Eram 2 pessoas que haviam crescido, encontrado seus caminhos, e podiam agora se relacionar como amigos genuínos. Rafael conheceu Diego, que se juntou a eles para a sobremesa, e a dinâmica foi surpreendentemente harmoniosa e natural. Quando Rafael se despediu, ele olhou ao redor do restaurante movimentado e disse: "Você realmente encontrou seu lugar no mundo, Marina. Estou feliz por você ter tido a coragem que eu não tive na época." Ela sorriu e respondeu: "Cada um no seu tempo, Rafael. O importante é que ambos chegamos onde deveríamos estar." Aos 35 anos, Marina havia se tornado uma referência na gastronomia regional. Suas 2 unidades da Casa da Marina eram destinos obrigatórios para turistas gastronômicos. Ela participava regularmente de programas de televisão como jurada em competições culinárias, e havia lançado seu primeiro livro de receitas. O livro, intitulado Sabores de Casa, Receitas que Contam Histórias, combinava receitas autorais com narrativas pessoais sobre sua jornada. Tornou-se um best-seller regional e abriu portas para palestras em universidades e eventos empresariais, onde compartilhava sua experiência sobre empreendedorismo, resiliência e reinvenção pessoal. Marina começou a se interessar por projetos sociais.
Criou um programa de capacitação gastronômica para jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo bolsas de estudo e oportunidades de trabalho em seus restaurantes. Via nessa iniciativa uma forma de retribuir a comunidade que a acolheu e acreditou em seu sonho. Diego pedirá sua mão em casamento durante uma viagem romântica a Fernando de Noronha. O pedido foi simples e sincero, sem ostentação, exatamente como Marina sempre imaginou que seria o momento certo. Eles planejavam uma cerimônia intimista no jardim da casa dos pais dela, com buffet preparado pela própria noiva, uma tradição que ela fazia questão de manter. Na véspera do casamento, Marina passou pela casa da Marina para uma última verificação antes de suas mini-férias de lua de mel. O restaurante funcionava perfeitamente sem sua presença constante, sinal de que havia construído algo realmente sólido e sustentável. Sentada na mesma mesa onde conversara com Rafael anos atrás, ela refletiu sobre a jornada extraordinária que viverá. Da jovem insegura que partiu de Águas Claras em busca de um futuro incerto, à empresária realizada que escolheu voltar para casa por vontade própria. Cada erro, cada acerto, cada lágrima e cada sorriso haviam contribuído para construir a mulher que era hoje. O telefone tocou, uma mensagem de Rafael parabenizando-a pelo casamento e anexando fotos do projeto arquitetônico que estava desenvolvendo, um complexo gastronômico sustentável que incluiria espaços para pequenos restaurantes autorais. Quem sabe uma terceira casa da Marina, brincava na mensagem. Marina sorriu, guardou o telefone e olhou pela janela. Lá fora, Águas Claras seguia seu ritmo tranquilo, mas ela sabia que havia ajudado a cidade a crescer e se modernizar sem perder sua essência. Suas histórias, a da menina que partiu e a da mulher que voltou, estavam para sempre entrelaçadas com as ruas que testemunharam sua transformação. Amanhã seria um novo capítulo, mas esta noite pertencia à gratidão por tudo que havia vivido e construído. Marina apagou as luzes, trancou a porta, e caminhou para casa, onde Diego a esperava para os últimos preparativos do grande dia. O futuro nunca parecerá tão promissor quanto naquele momento perfeito de completude.